falar da Revolução Farroupilha. Há quem diga, nosso amigo Peninha diz assim, né, que nós gaúchos foi um evento em que nós efetivamente perdemos, né? A gente jura que empatou, mas a gente comemora como se a gente tivesse ganho a Revolução Farroupilha. E acho que é bem isso mesmo, tá bom? Mas de fato, independente do que ela se traduz hoje, a Revolução Farroupilha, e aí a gente comemora a Semana Farroupilha, o nosso espírito gaúcho está imbuído da Revolução Farroupilha, e não é bem assim, não é bem assim, tá? Eu posso dizer que amo meu estado, amo nossa cultura, aprendi desde criança gostar, fui criado, fiz todo o meu primeiro e segundo grau num colégio chamado Colégio Champagnat, que existe até hoje, e essa escola tinha um CTG dentro chamado Centro de Cultura Nativista Lexiguana, e lá nos meus 15 anos de idade eu já comecei a usar bombacha, usar alpargata, e comecei a frequentar bailes e a dançar. Então não foi a Revolução Farroupilha que me levou a gostar da nossa cultura, né? Como toda revolução, como toda guerra, ninguém ganha. Tem um lado bacana e tem um lado feio, né? Então eu acho que o que nos traduz o nosso sentimento farroupilha é o arcabouço de todas essas coisas, do que envolve a nossa gastronomia, a gente gosta de fazer um fogo de chão, comer uma carne na volta, compartilhar com as pessoas, compartilhar um chimarrão, compartilhar a dança, e isso foi crescendo, esse espírito foi resgatado, foi criado muito em função do Getúlio Vargas, 100 anos depois da Revolução Farroupilha. Mas falando especificamente dela, e aí aquilo que tem a ver com o nosso sentimento, né? Ela começou lá em 1875, em 20 de setembro de 1875, com a invasão de Porto Alegre, pelas tropas farroupilhas, e aí muita gente diz, mas o que foi? Por que começou a Revolução Farroupilha? Ela não teve o seu estupim, não foi em função de um separatismo, um espírito separatista do Rio Grande do Sul, do resto do Império. Não, ela teve basicamente, a sua origem, ela tem um cunho tributário, comercial, e começou com os grandes estancieiros, né, liderados por Bento Gonçalves. Por quê? Porque nosso principal produto era o charque, e nós tínhamos uma taxação de 25% de imposto naquilo do charque que ia para o Império, que ia para a corte no Rio de Janeiro, enquanto a Argentina e o Uruguai tinham 4-5% de imposto. E esta difícil concorrência do Estado foi criando uma animosidade muito grande com outros eventos passados entre a província, né, e a corte. Bom, quando Porto Alegre foi invadido em 1835, liderado por Bento Gonçalves, se iniciou aí uma série de outras batalhas. Mas foram 10 anos de batalha, para quem não sabe. Foi a guerra mais duradoura da história do Brasil. Foram 10 anos de resistência farrapa, gaúcha, em relação ao Império. Não foram milhares de mortes, 10 anos morreram 13 mil pessoas, mas para a época bastante significativo, e foram batalhas esparsas, batalhas de resistência, até que isso foi tomando corpo. Vocês imaginam que começou no Rio Grande do Sul, se espalhou para Santa Catarina, então se foi proclamada a República Rio-Grandense um ano depois da invasão de Porto Alegre, né? Então a Revolução começa em 20 de setembro de 1835, um ano depois se proclama a República, e se coloca como capital a cidade de Piratini. Durante este um ano, Porto Alegre ficou nas mãos dos farrapos e depois foi retomada e nunca mais passou para a mão dos farroupilhas, ou seja, em 10 anos nós ficamos aí um ano com Porto Alegre na mão dos farroupilhas e 9 anos na mão do Império. Porto Alegre e outras cidades do interior também resistiram a isso, tá? Estavam do lado do Império. Então teve uma adesão muito grande no sul do Rio Grande do Sul à Revolução Farroupilha, né? E nomes importantes como Giuseppe Garibaldi, Davi Canabarro, que foram fundamentais para a tomada de Laguna também. Esse movimento se espalhou para lá. Nós tivemos um período
dessa história dos 10 anos que Bento Gonçalves ficou preso, foi levado para o Rio de Janeiro e lá ficou. E lá no Rio de Janeiro ele conheceu Giuseppe Garibaldi. Lá ele convence Giuseppe Garibaldi a se integrar à proposta Revolta Farroupilha. Giuseppe Garibaldi sai do Rio de Janeiro e se incorpora a essa nossa revolução. E tivemos um fato curioso, bacana, porque como os portos estavam tomados pelas tropas do Império, né, eles acabam levando por terra, tem filmes que tratam isso, né, por terra as embarcações para poder fazer até a laguna, para poder conquistar, digamos assim, Santa Catarina e proclamar a República Juliana. Basicamente, são esses os fatos principais. A gente tem só 5 minutos para falar, mas o que eu quero dizer para vocês é que o que ficou, né, foi um tratado, um acordo de paz no final de 1845 entre o Império liderado por Duque de Caxias. Ele veio com 12 mil homens e aí militarmente conseguiram fazer o acordo. Nisto, o Rio Grande do Sul sai vitorioso, porque os impostos foram, a Argentina e o Uruguai foram sobretaxados em mais 25% de impostos. Isso fez com que a gente restabelecesse a nossa concorrência salutar, digamos assim, dentro do livre comércio. Então, mas nesse ponto nós saímos vitoriosos, mas em todos os outros, digamos que eu acho que nós saímos perdendo, né? Principalmente com o massacre dos negros, que foi o evento de Porongos, que é outra história, a quantidade de vidas que perdemos, né? O Estado ficou bem dividido, todas as patentes dos nossos soldados farrapos foram respeitadas, eles foram incorporados ao Império, foi dada anistia para as pessoas, mas o grande sentimento de coragem, de busca por igualdade, isso foram as pessoas mais simples do Estado, que foram os nossos peões, os nossos escravos, todas as pessoas que combateram, que morreram durante essas guerras. Não foi a alta classe, né? Então eu acho que hoje a gente retoma essas liberdade, igualdade, humanidade que está na nossa bandeira, tem a ver com esse sentimento dessas pessoas simples durante os 10 anos da Revolução Farroupilha. Bom, é isso, gente. Acho que foi um resumo mega rápido, né? E fiquem com Deus. Boa semana Farroupilha e viva o Rio Grande! E para não deixar de falar, talvez, do sentimento ou da poesia que desperta esse sentimento também gaúcho, eu me lembro lá com meus 15, 16 anos de idade, eu tinha na porta do meu quarto impressora matricial, né? Eu tinha um trechinho do poema do Jaime Caetano Brown, que não é o Bochincho, para quem já ouviu falar, né? O Jaime Caetano Brown, dos nossos maiores poetas, e ele fez talvez aquele que o pessoal mais declama aí, o Bochincho, que ele começa: um bochincho, certa feita, fui chegando, é curioso, eu vi isso aqui nem sarnoso, nunca para, nesse ajeito, baile de gente direita, vi de pronto que não é. Mas enfim, esse é um poema grande, mas o trecho que eu tinha na porta do meu quarto não era sobre o Bochincho, era de um outro poema dele, mas eu acho que ele representa tanto o sentimento que, para quem ama a nossa terra, para quem gosta das coisas daqui, ele diz assim: o gauchão, no leito de morte, né? O cara deitado no leito de morte dele, ele chama a prenda dele e ele fala nos últimos momentos da vida dele, ele fala para ela assim, sobre o temor dele de morrer e deixar as coisas aqui. Ele fala assim: se não houver campo aberto, lá em cima quando eu me for, um galpão acolhedor de Santa Fé bem coberto, um pingo pastando perto, só de pensar me comovo. Eu juro pelo meu povo, nem todo o céu me segura. Retorno à velha planura para ser gaúcho de novo. E eu acho que isso representa muito o que a gente sente, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana, Farroupilha.